Aleixo terão acesso aos serviços do PAC em Movimento, projeto do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Serão oferecidos emissão de primeira e segunda via da carteira de identidade, segunda via de certidão de nascimento, além dos itens necessários para documentação básica. Cetan abre inscrições para instrutores de informática em Urucará. Quem tem os detalhes é Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O governo do estado, através do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Cetan, está realizando o processo de seleção para a capacitação de novos instrutores de informática e formação para os que fazem parte do quadro. A gerente do CETAN no município, Kete Gama, informa a todos os interessados que entreguem os currículos na Escola Estadual Ramalho Júnior até o dia 10 de fevereiro. E afirma também que poderão participar da seleção os candidatos que cumprirem os requisitos básicos exigidos pela instituição, maior de 18 anos, com ensino superior ou ensino médio completo e apresente certificado de informática básica ou avançada. O projeto pretende formar jovens e adultos para ingressar no mercado de trabalho. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Agora 6h09. O recadastramento obrigatório de servidores aposentados e pensionistas, incluindo os que recebem o benefício pela Fundação Amazon Prev, termina nesta sexta-feira para nascidos em janeiro e não no dia 31, conforme foi divulgado anteriormente. Quem perder o prazo terá o salário ou o benefício suspenso. Para se regularizar junto ao Estado, após o fim do período para realizar o procedimento, os servidores devem procurar o setor de recursos humanos dos órgãos onde trabalham ou a Amazon Prev, no caso dos beneficiários atendidos por essa fundação. O Festival Amazonas Jazz, que ocorre de 21 a 29 de março, ganhará uma novidade neste ano. Um roteiro gastronômico que unirá os principais bares, restaurantes, pizzarias, casas noturnas e hotéis de Manaus. A iniciativa intitulada Aqui Tem Jazz tem a proposta de estender a programação para toda a cidade, aproximando o evento da população e fomentando a economia local. Todos os quase 80 mil servidores ativos do governo do estado que estão no interior e na capital serão beneficiados com o auxílio alimentação, que começa a ser repassado neste mês por determinação do governador Wilson Lima. Esse foi o principal ponto esclarecido por representante do estado durante a audiência pública nesta quinta-feira, coordenada pelo Centro de Serviços Compartilhados. A reunião é uma exigência legal que garante a transparência da licitação, cujo edital será lançado em 15 dias para a contratação de uma empresa para fornecer, administrar os cartões do auxílio alimentação dos servidores. 6h11 em Manaus. Os produtores rurais da comunidade Rio Jordão e Rio Preto da Eva receberam 30 mil mudas de açaizeiros para plantio desde novembro do ano passado. Após o beneficiamento da fruta, que deve ocorrer a partir de 2023, o açaí poderá ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos por meio de agroindústria do município. De acordo com o gerente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, em Rio Preto da Eva, José Maria Frade Júnior, o cultivo de açaí é uma atividade em expansão naquele município. O cenário é de crescimento. A gente espera que nos próximos 5 anos nós tenhamos mais de 1.000 hectares de açaí plantado, açaí irrigado, bem cuidado. Para quê? Para que a gente possa aproveitar esse nicho de mercado. Segundo a presidente da Associação Agrícola Comunitária Rio Jordão, na comunidade Rio Jordão, Andréa Freitas, 30 agricultores estão trabalhando nos primeiros cuidados com as mudas. A expectativa é envolver os mais de 300 produtores rurais quando começar a colheita do açaí. Nós trabalhamos com agricultura familiar, portanto nós trabalhamos com horticultura, com frango de corte, piscicultura, mas tudo ainda em pequena escala. Nós começamos a desenvolver um projeto, na metade, eu acho que julho do ano passado, fomos até o IDAM nós queremos trabalhar com uma grande escala. O Amazonas é o segundo maior produtor de açaí do Brasil, atrás apenas do Pará. Atualmente, os principais municípios amazonenses produtores de açaí nativo são Manacapuru, Benjamin Constant e Codajás, enquanto o cultivo da espécie é mais encontrado em Codajás, Coari e Presidente Figueiredo. A Universidade do Estado do Amazonas divulgou que o período de matrícula para os candidatos classificados na segunda chamada do vestibular e sistema de ingresso seriado CIS 2019, acesso 2020, será de 27 a 29 deste mês. O edital de matrícula institucional, lista dos convocados e formulários
similares se encontram publicados no portal da UEA no www.uea.edu.br. Uma mini usina de beneficiamento de óleos vegetais amazônicos foi inaugurada ontem na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, município de São Sebastião do Atumã. A partir de agora, produtores da região terão mais recursos para o beneficiamento de produtos como breu e outras matérias-primas da Amazônia. A mini usina pode gerar uma receita média anual de R$850 mil aos comunitários da região. A mini usina de óleos faz parte do projeto Cidades Florestais do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que beneficia cerca de 2.000 famílias na geração de renda com produtos florestais, produção de madeira, de óleos e essências vegetais. Para fortalecer o combate ao narcotráfico, a Secretaria de Segurança Pública vai investir 41 milhões em novos equipamentos neste ano. Entre os itens constam 7 lanchas, sendo 4 blindadas e armamentos como fuzis, metralhadoras, pistolas e espingardas. Os recursos são oriundos de recursos próprios do governo do estado, de parcerias com o governo federal e emenda parlamentar. Parte dos equipamentos já foi adquirida. De acordo com o secretário de Segurança, Coronel Luiz Mar Bonatis, os investimentos da pasta representam um avanço importante no combate ao crime. Prefeitura de Manaus encerrou a intervenção no sistema de transporte coletivo nesta quinta-feira e anuncia a renovação da frota com 300 novos ônibus prevista para chegar em junho deste ano. Na ocasião, o prefeito anunciou outras medidas de melhoria, como a reforma dos terminais de integração e a construção de 3 novas estações de transferência. O projeto para a construção do porto da estrada do Itaubal, no Rio Arari, município de Itacoatiara, já está pronto para a execução da obra, que deverá ser iniciada até maio deste ano. A informação foi anunciada pelo deputado Sinésio Campos, do PT, após reunião com o secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, Carlos Henrique dos Reis Lima, realizada na manhã desta quinta-feira para exposição de critérios do projeto. Na reunião também ficou acertada uma visita técnica às instalações do atual ponto de embarque e desembarque de passageiros e cargas na localidade, quando será anunciada a data de início da obra. A propositura decorreu de atendimento à solicitação da vereadora Sheila Moreira, do PT, do município de Itacoatiara, que muito reivindicava das autoridades providências para a construção de um porto adequado ao atendimento de centenas de pessoas que se utilizam desse serviço diariamente. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, visitou o posto de interiorização e triagem em abrigos e base em Manaus da Operação Acolhida, com o objetivo de conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo Exército Brasileiro e 112 instituições que ajudam no fluxo de refugiados venezuelanos aqui no estado. O parlamentar exaltou os trabalhos desenvolvidos das iniciativas privadas religiosas, Forças Armadas, órgãos do município e estado, governo federal, além do apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Cruz Vermelha, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, Organização Internacional para as Migrações, da Organização das Nações Unidas, entre outros. O Brasil é um país humano e que sabe receber, principalmente através dessas instituições envolvidas com os venezuelanos, disse Josué Neto. Em menos de 4 meses, Manaus registrou 95 casos de síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave, com um total de 12 mortes pela doença, segundo a prefeitura. Por isso, a cidade deve receber nos próximos dias uma campanha de alerta e prevenção. Manaus registrou 9 casos e 3 óbitos causados pelo vírus da influenza B desde o dia 27 de outubro de 2019. Segundo o prefeito Arthur Neto, caso necessário, Manaus estuda solicitar ao Ministério da Saúde a antecipação da campanha anual de vacinação contra a gripe aqui na capital. A produção de motocicletas fechou 2019 em alta. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, de janeiro a dezembro do ano passado, foram fabricados 1.107.758 unidades no Polo Industrial de Manaus, correspondendo a uma elevação de 6,8% ante a 1.036.788 unidades de 2018. Para 2020, a Abraciclo projeta novo crescimento. O volume total estimado para a produção é de 1.175.000 motocicletas, o que representaria avanço de 6,1% em relação a 2019. Caso a estimativa se confirme, 2020 será o terceiro ano consecutivo em que o segmento ultrapassará a marca de 1 milhão de unidades produzidas, o que comprova o aquecimento contínuo de negócios no mercado de motocicletas. Os ouvintes reclamando do aplicativo Mano. Atravessando alguns problemas, não é gerenciado aqui pela radiodifusora, e esse aplicativo, a telinha aí não está, as pessoas não estão
visualizando o Jornal da Manhã através do aplicativo humano em algumas áreas da cidade. Mas você pode ouvir o Jornal da Manhã através da radiodifusora, claro, na estação normal e através o 24H, difusora 24H. E tranquilamente você vai ouvir o jornal através da internet. 6h23. Polícia. Onda de assaltos volta a assustar moradores de Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. A lancha Expresso Soares, que seguia de Manaus para o município de Manaquiri com cerca de 15 pessoas a bordo, foi tomada de assalto por volta do meio-dia de ontem, logo que saiu do furo do Paracuúba, nas proximidades da Ilha do Baixio. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia do 31º DIP em Iranduba, o proprietário da lancha, Edmar Oliveira de Lima, que reside na vila de Janauacá, disse que os dois bandidos estavam a bordo da embarcação. Armados de revólveres calibre 38, eles anunciaram o assalto, colocaram armas nas cabeças dos passageiros e tripulantes, mandaram encostar a lancha na margem do rio, roubaram os pertences, ordenaram que todos descessem e seguiram viagem apenas com o proprietário Edmar de Lima e uma passageira identificada como Maria de Souza Lopes, também residente na vila de Janauacá. Ainda segundo o proprietário do Expresso Soares, 5 minutos depois, os ladrões o deixaram na Ilha do Baixio, mas antes roubaram dele a quantia de R$3.000 em dinheiro, um aparelho celular, uma aliança de ouro e um relógio. Depois seguiram com a embarcação, a abandonaram em um porto próximo a um abatedouro de gado aqui em Iranduba e fugiram pela mata. Foi quando a passageira Maria de Souza Lopes, que estava escondida e não foi vista pelos assaltantes, acionou os familiares via celular e a polícia também foi chamada. As investigações sobre essa ocorrência estão a cargo da delegada Silvia Laureana Chaves, titular do 31º DIP. E por volta das 15h50 de ontem, 2 bandidos roubaram um celular e quase R$18.000 em dinheiro de uma papelaria localizada na Avenida Rio Madeira, em frente à Escola Estadual Isaías Vasconcelos, no centro de Iranduba, onde também funciona um correspondente bancário. Segundo a autônoma Silvia Almeida, irmã de uma das vítimas do assalto, os ladrões entraram armados no estabelecimento, renderam o proprietário e 2 funcionárias, colocaram a arma na perna de uma delas e ameaçaram atirar. Ao sair, ordenaram que ninguém olhasse para eles. Câmeras de vigilância das proximidades mostram os 2 saindo em uma motocicleta de cor branca sem retrovisores e placa não identificada. As imagens já estão em poder da polícia. Paulo Guerra. 6h26 em Manaus. Os comunitários do ramal do Janauari, lá no quilômetro 10, município de Iranduba, estão convidando para a Feira Regional dos Agricultores da Estrada do Janauari, todos os sábados e domingos. Café da manhã, almoço, frutas, hortaliças, plantas, queijo, leite natural, roupas naturais, peixes, carnes e outros produtos. Lá na Estrada do Janauari, quilômetro 10, em Iranduba. É isso, Peregrini? Paulo, para quem gosta de passear e prestigiar lá a Feira do Janauari e comer aquele produto natural lá no café da manhã, e também os produtos vendidos, Paulo, são lá mesmo, lá dos produtores rurais de lá, do Janauari. Então, ou seja, tem muita coisa fresquinha para você que quer comprar, quer visitar uma feira boa, no quilômetro 10 da M070, né? Lá no ramal do Janauari, todo asfaltado, e o negócio da feira lá parece que é muito bom, viu, Paulo? Tá bom, Pelegrini. Então vamos aos acontecimentos. Então vamos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem conhecido como Vanderlei, de 27 anos, integrante de uma facção criminosa, foi baleado na perna direita na tarde de ontem, Paulo Guerra, durante uma ação da polícia. Os policiais do 30º DIP entraram na invasão Coliseu, uma invasão que está nascendo de grande porte lá no bairro Jorge Teixeira. E a ação aconteceu na rua Paulo Guerra, é isso mesmo. Na invasão Coliseu tem a rua Paulo Guerra. Essa invasão, as pessoas lá, os invasores,
colocar os nomes das ruas de pessoas famosas da cidade. E ontem, essa incursão, esse tiroteio aconteceu na rua Paulo Guerra, na invasão Coliseu. E segundo a polícia, o Vanderlei foi preso em flagrante com uma arma de fogo. Informações preliminares apontam que ele foi até o local para cumprir a polícia foi lá para cumprir mandado de prisão e foi recebida a bala. Então, sendo a bala, a polícia também revidou e prendeu esse homem, esse traficante lá na rua Paulo Guerra, na invasão Coliseu. Um comandante de embarcação de 50 anos que não teve o nome revelado para a imprensa, não pode dizer o nome dele, foi preso na manhã desta quinta-feira na Avenida Preciosa, lá no bairro Monte das Oliveiras. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia já chegou com mandado de prisão por preventiva. Ele estava estuprando uma garota de 13 anos. E o detalhe macabro, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele já estava estuprando essa garota desde quando ela tinha 13 anos de idade. Esse homem, ele é companheiro da avó da menina, é o companheiro da avó. Rapaz, essa vovó botou já esse desgraçado dentro da casa e acabou estuprando essa garota. Ele é suspeito de estar abusando dessa criança, né? Desde quando ela tinha 5 anos de idade. E a velha que arrumou esse homem que botou ele dentro da casa é também culpada pelo estupro da neta de 13 anos, e ela que vinha sendo estuprada aí desde os 5 anos de idade. Vovó, ao invés de rezar, arranjou um namorado, botou dentro de casa e ele estuprou a neta dela. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A noite madrugada foi de terror para os usuários do transporte coletivo, principalmente da zona norte da cidade. Terror no transporte coletivo. Muitos assaltos. De acordo com a polícia, os ônibus da linha 450, 448, 418 foram assaltados na noite passada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Os bandidos usaram os mesmos modus operantes de outros assaltos, ou seja, eles foram bastante violentos. O primeiro assalto aconteceu no ônibus da linha 450, quando 4 bandidos entraram no ônibus e anunciaram o assalto nas proximidades do terminal 3. Já no ônibus da linha 448, com uma arma caseira, um trio rendeu o motorista, o cobrador e os passageiros. O alvo principal eram os celulares das vítimas. Outros pertences também foram levados, mas eles pediam logo de cara o celular. O ônibus da linha 418 também foi assaltado e os mesmos modus operantes foram aplicados, ou seja, os bandidos foram abusados, violentos e humilharam e roubaram os funcionários e também os usuários do transporte coletivo. Agora, daqui a pouco, aí, a partir de fevereiro, quando chegar as aulas do pessoal das faculdades, o terror já se faz presente. Já tem muitos universitários programando passeatas, reivindicações para que seja diminuído o número de assaltos nos ônibus na cidade. Principalmente quando começam as aulas, as paradas de ônibus também são alvos dos bandidos. Na Leonardo Malcher e também na Cachoeirinha são os alvos principais. Ali no prédio onde vai funcionar agora a Faculdade de Direito da UEA, é a campeã de assalto. Uma vergonha. Todo dia tem assaltos. Os alunos nem começaram as aulas ainda e já estão em polvorosa, porque sabem que lá eles ficam a mercê na mão de bandidos. Pronto Socorro 28 de agosto, plantão agitado no Pronto Socorro 28 de agosto, à noite passada. O homem deu entrada, vítima de bala, levou tiro, foi ferido por um bombom da morte, uma bala. Ele deu entrada em estado grave no Pronto Socorro 28 de agosto, foi rapidamente atendido e muito bem atendido. Quem procura o 28 de agosto é muito bem atendido pelos médicos, pelos técnicos de enfermagem e também pelos enfermeiros lá, todos que
que trabalham naquela unidade de saúde, com certeza atendem muito bem quem está precisando de ajuda. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com uma estocada na barriga. Ele se envolveu em uma briga generalizada após uma bebedeira. Isso aconteceu no bairro Ouro Verde. E rapidamente ele foi levado àquela unidade de saúde. Também no pronto-socorro João Lúcio, um homem foi ferido com o bombom da morte. Ele levou um balaço na barriga e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 23h30. Ele chegou no Bico do Urubu, já estava mais para lá do que para cá. Entretanto, os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio atenderam o homem, mas o estado dele é grave. Muita gente ferida por agressão física. Muita gente entre a vida e a morte por causa de faca. Outro no Bico do Urubu por causa de tiro. O passarinho da morte foi visto rondando a área do pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. As informações dão conta de que ele se meteu em uma briga. São dois caseiros lá da área do ramal do Brasileirinho. Eles se desentenderam após bebedeira, após uma cachaçada, e um deu-lhe uma paulada na cabeça do outro. Uma árvore de angelim pedra, um pedaço lá de angelim pedra foi usado como arma de crime. Pensa num porrete pesado. Sentou-lhe na cabeça do outro e não está numa boa não, viu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Possivelmente ele deve partir dessa para pior. O estado dele é gravíssimo depois dessa paulada na cabeça. A minha experiência diz, eu acho que até às 4 da tarde ele deve partir dessa para pior. O detalhe, esse que levou a paulada, esse que está entre a vida e a morte, já tem passagens e passagens pela polícia, por roubo e também por tráfico de drogas. Levou essa paulada, tá mais para lá do que para cá. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Esse acidente ocorreu na Avenida Max Teixeira. Uma jovem de 19 anos de idade bateu a cabeça no para-brisa do carro e deu entrada naquela unidade de saúde, eu digo, no Platão Araújo. O estado dela também requer cuidado, mas já não corre risco de morte, segundo as informações que obtivemos lá no pronto-socorro Platão Araújo. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Ouvindo, eles gostam da área das notícias do IML, pessoal das feiras, os feirantes, na feira da Ceazan, Renatinho, Leandro, Reinaldo, Maguila, o Marlon, todo mundo ouvindo o Jornal da Manhã, querendo saber as notícias do IML. Então toma! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro da Paz. No bairro da Paz, um homem foi barbaramente assassinado. Um homem foi barbaramente assassinado com um tiro na cabeça. E tudo aconteceu assim. Era final da manhã de ontem. Nesse horário, por volta das 9h30, o garotinho Valdir Correia estava que estava. Ele estava todo e liderava a audiência. Na rádio difusora. Nesse mesmo momento chegava a informação no programa de que um homem
morador de rua que estava deitado, sentado naquelas cadeiras, sabe, Paulo? A cadeira preguiçosa, com um pano na cabeça e com um lençol embrulhando o resto do corpo. Paulo Guerra, ele estava dormindo quando chegou um pistoleiro, encostou a arma na cabeça da vítima e disparou um certeiro e mortal balaço na cabeça, um bombom da morte na cabeça. E ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morreu, segundo diz um certo político, ele morreu dormindo e quando acordar já está morto. Isso aconteceu, repito, no bairro da Paz. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Sem antes passar a bola para você, Paulo Guerra, um acidente de trânsito ocorrido ali naquele retorno dos Bilhares, na Constantino Neri, de quem faz o retorno por baixo do viaduto para voltar na Constantino Neri, no sentido centro. Esse retorno está interditado no momento. Um carro bateu, Paulo Guerra, numa estrutura de ferro que atravessou a pista e o trânsito está interditado nesse momento. É impossível fazer nesse momento o retorno na Avenida Constantino Neri, ali próximo ao condomínio Maria da Fé. O retorno está interditado. Informação que nos foi passada pelo Leonardo e pelo Batata, o Valei Batata, que sempre nos passa informação. O Batata da lotação passou no local e nos passa essa informação. Paulo Guerra e ouvintes, evite o retorno da Avenida Constantino Neri, ali nos Bilhares. O mesmo está interditado no momento. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Bovespa sobe e fecha acima dos 119 mil pontos pela primeira vez. Nesta quinta-feira, o Ibovespa avançou 0,96% a 119.527 pontos. Dólar fechou em queda com expectativa de fim dos cortes de juros e apesar de cautela lá no exterior. Moeda dos Estados Unidos encerrou dia em baixa de 0,23%, vendida a R$4,1659. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, informou nesta quinta-feira que o governo deve propor mudança no período considerado para o cálculo da inflação que vai corrigir o salário mínimo. Atualmente, o reajuste do mínimo em um ano leva em consideração a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Mercado, INPC, acumulada entre janeiro e dezembro do ano anterior. Essa regra, porém, obrigou o governo a rever a correção do salário mínimo de 2020. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lidera a disputa entre os candidatos democratas à vaga do partido para disputar a presidência, enquanto outros parecem estar ganhando um embalo em suas campanhas pela Casa Branca, de acordo com uma pesquisa nacional de opinião da Reuters Ipsos, publicada nesta quinta-feira. A pesquisa online realizada entre 22 e 23 de janeiro mostrou que 24% dos democratas registrados e independentes apoiam Biden, enquanto 20% apoiam o senador Bernie Sanders e 12% dizem que irão votar na senadora Elizabeth Warren. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que irá apresentar um plano de paz para o Oriente Médio até a próxima terça-feira, data em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitará a Casa Branca. Segundo a agência Reuters, Trump falou a repórteres no Força Aérea 1, a caminho de Miami, para um evento político, e disse que os palestinos podem reagir negativamente a seu plano a princípio, mas que a proposta os beneficia. Além do primeiro-ministro israelense, a Casa Branca anunciou em uma nota que Benny Gantz, rival de Netanyahu, nas eleições legislativas de março, aceitou também o convite de vir a Washington. O governo americano não especificou, entretanto, se as visitas acontecerão no mesmo dia. Estados Unidos e Israel são fortes parceiros e a visita do primeiro-ministro é uma oportunidade para discutir sobre nossos interesses compartilhados em segurança regional e nacional, explicou a Casa Branca. Últimas notícias. O número de mortes devido ao
Coronavírus na China aumentou para 25, com 835 casos confirmados e 1.072 suspeitas, segundo informações da agência estatal CGNTN, divulgadas ontem à noite. O país suspendeu a circulação de trens em ao menos 3 cidades da província de Hubei para tentar conter uma epidemia de coronavírus. A medida foi tomada nos municípios de Wangang, onde vivem 7,5 milhões de habitantes, e Ezhou, com cerca de 1 milhão de moradores. O governo da capital chinesa decidiu cancelar as festas populares que estavam previstas para a celebração do Ano Novo Chinês, que começariam nesta sexta-feira, como medida de proteção diante do alto número de casos. Todos os anos, milhares de habitantes de Pequim se espalham por parques e espaços públicos para assistir aos tradicionais bailes do leão e do dragão. O ministro da Saúde do Japão confirmou o segundo caso no país, um homem de 40 anos de Wuhan, cidades mais afetadas, que visitava Tóquio. A agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap, também noticiou mais uma infecção. Homens com mais de 50 anos e com algum problema de saúde associado são mais da metade das vítimas de coronavírus, segundo informações do Comitê Nacional de Saúde da República Popular da China. A idade média das vítimas é de 75 anos. Temos mais informações das ruas da cidade. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo. Em relação a trânsito, como nós já falamos, Paulo Guerra, do retorno do Parque dos Milhares, na Constantino Neri, também temos problema, Paulo Guerra, na de João Batista, Pará e João Valério, no cruzamento da João Batista com a Pará e a João Valério, os semáforos estão em amarelo piscante. Então, atenção para quem estiver dirigindo nesse momento. Nós pedimos também a atenção do Manaus Trans. Nesse momento já começa a ficar complicado de João Batista, cruzamento com Pará e também com a João Valério. Paulo Guerra. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, anunciou nesta quinta-feira que a Subprocuradora-Geral Lindora Maria Araújo será a nova coordenadora do Grupo de Trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. Ela ocupará o lugar de José Adonis Calhou de Araújo Sá, que pediu para deixar a coordenação. O coordenador da Lava Jato na Procuradoria tem como função coordenar, coletar depoimentos de provas, coordenar audiências, requisitar informações e participar de negociações sobre acordos de delação premiada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o governo avalia uma cobrança de tributos sobre cigarros, álcool e produtos com açúcar numa eventual proposta de reforma tributária a ser apresentada pela equipe econômica. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro disse que o sistema tributário de vários países prevê a cobrança do imposto do pecado para diminuir o consumo de cigarros, álcool e produtos com açúcar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o ministro Sérgio Moro ficará no comando da pasta da Justiça se o Ministério da Segurança Pública for recriado. Atualmente, a pasta chefiada por Moro une as atividades que eram dos dois ministérios. O Ministério da Segurança Pública foi criado no governo do ex-presidente Michel Temer. Logo no início do mandato de Bolsonaro, passou para a alçada do Ministério da Justiça e, consequentemente, para a responsabilidade de Moro. Nesta quinta-feira, o presidente afirmou que a recriação do Ministério da Segurança Pública ainda está sendo estudada dentro do governo e que Moro também participa das conversas. O presidente disse é natural que o ministro, a princípio, apresente contrariedade à medida. 6h51 em Manaus. Manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Moro pode deixar o governo se Bolsonaro insistir em recriar o Ministério da Segurança Pública. Folha de São Paulo. Governo avalia imposto do pecado para doces, cigarros e bebidas, afirma Paulo Guedes em Davos. O Estado de São Paulo. Juízes temem filha do INSS batendo a porta da Justiça. Ações aumentam. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. 4 são detidos pelo latrocínio de motorista de aplicativo no Distrito Federal. Valor econômico. Governo vai mudar a regra de correção do salário mínimo, diz secretário. Estado de Minas. Polícia cumpre mandado na casa do jornalista Bruno Azevedo, ex-rádio Itatiaia. Jornal do Comércio no Recife. Secretários estaduais de Justiça e Ressocialização rejeitam retirada de segurança pública das mãos de Moro. Fortaleza Diário do Nordeste. Morte de Piranguei. Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento no crime. 0 hora, Porto Alegre. Regina Duarte convida a reverenda para ser adjunta da Secretaria de Cultura. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Indústria de motos confia em avanço do crescimento. Em tempo. Prefeito garante 300 ônibus em Manaus. Diário do Amazonas. Produção de motos deverá crescer 6,1%. A crítica. Padrão Mercosul. Amazonas já tem 138.500 placas atualizadas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini.
Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.